9, em nome de Jesus, onde nós vamos aprender um pouquinho com o filho de Jacó, José. A fidelidade de José mudou a história dele. Ainda que ele fosse empregado, ainda que ele fosse escravo, fosse vendido, foi vendido, mas o Deus que José servia é um Deus da diferença. Com Deus você faz a diferença, sem Ele você não é ninguém. Livro de Gênesis 39 disse: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que tinha levado lá. Essa é a diferença. Versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele pôs sobre a sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Amém? Aleluias. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos revelar aqui a grandeza de Deus, a promessa de Deus na vida de um jovem com 17 anos, foi levado a cativo. Com 17 anos ele tinha, apenas 17 anos, ele já começa a vida dele ser decepcionado. Passou por decepção dentro do seu próprio lar, com inveja. Os seus irmãos começaram a ter inveja. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje que nós estamos vivendo não é diferente. Quando você começa a se destacar, quando você começa a fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, você vê que começa a acontecer sobre a tua vida uma palavra chamada inveja. Agora nós vamos ver esse jovem com 17 anos sendo levado cativo, vendido pelos teus próprios irmãos, por ismaelitas. E quando chega no Egito, as escrituras sagradas falam que o oficial de Faraó, Potifar, bate o olho naquele jovem e compra ele. Ele compra. E José vai para a casa de Potifar. Quando José chega na casa de Potifar, Potifar, ele dá e começa a ver, ele começa a observar que tudo que José colocava a mão prosperava. Prosperava. O que me faz entender sobre esta palavra? A Bíblia vai falar que Potifar também foi abençoado por causa de José. A casa de Potifar. Eu quero trazer para você algo muito importante. Potifar ainda não conhecia o Deus de Israel. Mas Potifar fez uma coisa importante. Ele entregou a casa dele na mão de um desconhecido, mas ele acreditou, porque aquele desconhecido tinha um dom especial de Deus, da multiplicação. Quem é o homem que o camarada chega na casa dele de escravo? Ele entrega tudo nas mãos. Confiança. Sabe o que eu faço aqui me entender sobre esta palavra? A palavra vai falar para nós entregar o nosso caminho ao Senhor.
que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui está o segredo. Potifar entregou para o Senhor a casa dele, porque José era servo de Deus. José era servo do Senhor Deus de Israel. Por isso que Deus prosperou a casa de Potifar. Por quê? Potifar renunciou. Potifar poderia ter falado assim: não, José, você é escravo, você tem que me obedecer. Não, ele falou assim: José, eu entrego tudo nas tuas mãos. A minha casa está em tuas mãos. E a Bíblia vai dizer que dia após dia o Senhor abençoava Potifar. A lavoura de Potifar era abençoada. Tudo que Potifar fazia era abençoado por causa de José. Quero que você entenda. Quero que você entenda algo muito valioso. Quando você se entrega 100% ao Senhor, quando você se entrega 100% a Deus, não tem como Deus falhar. Não tem como você errar. Não tem como você não ter êxito na sua vida. Pastor, peraí, eu quero riqueza. Seja sábio, seja inteligente, seja como Salomão. É melhor você ter a presença de Deus na sua vida, a sabedoria de Deus na sua vida, do que você ter dinheiro, mas não ter saúde. Ter dinheiro, mas não ter paz. Ter dinheiro, mas a família está destruída. Ter dinheiro, mas as outras coisas não vai bem. Então seja sábio, seja inteligente. É melhor a presença de Deus do que as coisas do mundo. As coisas do mundo, ela virá. Dia após dia ela virá. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, ele mesmo disse que as demais coisas serão acrescentadas. Deus não vai deixar você passar fome. Deus não vai deixar você na mão. Porque senão Deus deixava José, ele era escravo. Escravo chega de escasso. Escravo chega acorrentado naquela época. Escravo é como se fosse uma pessoa que você pega ela e vai lá no penitenciário. O CPF dela não vale mais, é indigente. Para a sociedade não vale nada. Assim era José, indigente. Mas para Deus, José não era indigente e nem escravo. José era livre. José tinha a presença de Deus. José sabia que Deus estava com ele, ainda que ele passou toda essa situação da vida dele. Ele acreditava que Deus podia mudar a história dele, que Deus podia mudar o quadro da história dele. E é o que Deus quer fazer conosco. E é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Você pode reparar que Deus deu 2 filhos para José, um chamado Manassés e o outro Efraim. Manassés, Deus me fez me esquecer da casa dos meus pais. Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele chama o mais velho de Manassés. Aqui, ó, Deus me fez esquecer da aflição que eu passei dentro da casa do meu pai. Agora nasce Efraim. Ele diz: olha aqui, Efraim. Por que Efraim? Deus me fez prosperar. Deus me fez crescer na terra da minha aflição, na terra da angústia. Deus me fez crescer nesta terra. Deus vai fazer você crescer no lugar que você nem imagina, no lugar que você foi humilhado, no lugar que você foi massacrado, no lugar que você foi pisado. Deus vai fazer você crescer. E quando aqueles que te humilharam, quando aqueles que olharam para você, vai dizer: mas peraí, o que aconteceu? Não é porque você é o melhor, não é porque você até mesmo orou demais, jejuou demais, buscou Deus demais, não. É porque Deus agradou de você, é porque Deus olhou para a tua fidelidade e Deus agradou de você. A Bíblia vai falar assim: ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei.
Se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito quando Deus te dá. Você pode reparar na história aqui do livro de Gênesis do 37 até o 50, até o 49. Você vai ver que Deus, Ele fez coisas extraordinárias na vida desse José. E quando chega nos 50, eu vejo coisa extraordinária Deus fazendo também. Porque quando a Bíblia vai falar que os irmãos de José chegam no Egito em procura de comida, a diferença está aí. A Bíblia vai relatar que Jacó está em Canaã. Jacó está no lugar que é onde Deus queria, mas José está no Egito. E a Bíblia fala que a fome chega no mundo todo. E quem está a cabeça? José. Quem é o governador? José. Quem está com a prosperidade? José. Agora, quando chega os irmãos de volta com a comida, com o alimento na casa do seu pai Jacó, e fala assim: pai, Simeão ficou preso, está lá. E o governador daquele país falou assim que nós temos que levar Benjamim, porque se nós não levar Benjamim, eles vão achar que nós somos estrangeiros. Nós fomos lá para espiar a terra e vai matar Simeão. Olha bem para o homem quando ele perde a fé. Quando o homem ele perde a visão, que ele fica só olhando no passado, na angústia, na tristeza que ele passou. Quando os filhos de Jacó falam para ele assim que deixou Simeão lá, olha aqui a perca. Jacó começa a falar assim: vocês estão querendo o que de mim? Vocês estão querendo tirar o que mais de mim? Eu já perdi José, agora estou perdendo Simeão, agora vocês querem levar Benjamim? Vocês querem me matar? Eu só estou perdendo, eu só estou perdendo, eu só estou perdendo, eu só estou perdendo. Essa era a visão de Jacó: eu só estou perdendo. Tem muitas pessoas que perdem a visão, ela fica assim. Ela perde a visão da fé, ela fica: só estou perdendo, só estou perdendo. Mas Jacó não sabia que José estava vivo. Mas peraí, Deus não é o Deus que revela tudo? Deus não é o Deus que apareceu para Jacó no vale de Jacó? Por que Deus não falou para Jacó que José estava vivo? Por que Deus ocultou? Deus podia ter falado para Jacó, não era íntimo. É porque Jacó estava amargurado. Jacó estava carregando uma amargura no coração da morte de José. E tudo que fazia em volta dele não trazia mais felicidade. Não trazia mais felicidade. Esse é o problema de muitas pessoas. Carregar o passado no coração. Aí a pessoa fala assim: mas no passado eu decepcionei, agora eu não vou fazer de novo não. Eu quebrei a cara, não vou fazer de novo não. Não é assim. Jacó pensou assim: eu perdi José. Por isso que quando os irmãos chegou, falou: Simeão ficou lá, ele falou: só estou perdendo. Perdi José, agora vou perder Simeão. Agora vocês querem levar Benjamim, vou perder Benjamim também. Aí Judá toma frente. Judá toma frente. E Judá fala: ó aqui, pai, deixa nós ir. Deixa nós ir. Eu tomo a frente. Judá toma a frente. E quando Judá toma a frente, Judá fala só: se nós não voltar e perder Simeão, você pode ficar com um dos meus filhos, vou matar eles. Olha bem a fé. E a Bíblia vai falar que Jacó libera Benjamim. Aí está o segredo. Quando a Bíblia fala que seus irmãos chegam no Egito, José está esperando eles com um banquete. José manda preparar uma mesa, porque o sonho de José era ver Benjamim. O sonho de José era ver o pai. Por isso que quando os seus irmãos, que José revela, os seus irmãos dizem: eu sou José, o que vocês venderam. Os irmãos assustam.
E José fala assim: não tenha medo não, não temas não. Deus me enviou primeiro para preparar o lugar. E a Bíblia vai falar que quando José se revela para os seus irmãos assustam. E José revela para eles que Deus enviou primeiro. José fala assim: meu pai, o nosso pai ainda vive? O nosso pai ainda vive? Os irmãos dizem: sim, está vivo. Benjamim abraça. José chora. Eu quero profetizar e dizer para você nesta noite: eu não sei qual é a situação que você está passando, mas você tem que crer. Deus não te deixou você perecer nessa pandemia. Deus sempre enviou alguém para te ajudar e você fica reclamando, murmurando. O Deus de Israel sempre abriu porta para você no meio da crise. Não deixou faltar nada. E Deus sempre está trabalhando na nossa vida e nós estamos querendo mais de Deus. Será que nós estamos entregando mais para Deus? Será que nós estamos se lançando mais para Deus? E a Bíblia vai dizer que José chora, que todo o Egito escuta. Agora algo acontece extraordinário. Quando fala que o seu pai está vivo, José chega à autoridade, que é Faraó, e fala para Faraó que queria trazer o seu filho para aquela terra, ou o seu pai para aquela terra, com os seus familiares. A Bíblia vai falar que o rei falou para si, para José: escolhe a terra, eu vou dar uma terra melhor para eles. Qual terra você quer? A terra de Gósen, a melhor terra do Egito, a terra que tudo que plantava prosperava. Deus deu a melhor terra para o povo de Israel no Egito. É o que Deus tem preparado. É o que Deus tem preparado para aquele que o busca. É o que Deus tem preparado para aquele que crê, para aquele que acredita. Acreditar na palavra de Deus é tudo. É crer, você tem que crer nessa palavra. Não é o que os homens falam, não. Não é o que as pessoas falam, não. Porque tem muitas pessoas que estão falando que não está escrito aqui. Eu já vi muitas pessoas falar a frase assim: não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Não está na Bíblia. Eu li a Bíblia e não encontrei. E também fala: vinde do jeito que está. Também não está na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para você entender quando Deus está falando e quando Deus não está falando. É a palavra. A palavra de Deus é a boca de Deus. O que está escrito aqui, Deus falou. E a palavra está tempo. Já vimos pessoas falam assim: ó, no mundo tereis aflições. Aí Jesus diz: eu venci e vós também vencereis. Não, não está escrito assim. Não está escrito assim. Por isso que tem que ler. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele não está dizendo: eu venci o mundo, eu venci o mundo. Ele não está dizendo que vós. No mundo vai ter aflição, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter tudo que você pensar. Mas se você prevalecer, o céu é para aqueles que prevalecem até o fim. O céu é para os valentes. Por isso que a Bíblia vai chamar em Hebreus heróis da fé. É os heróis. Aquele que o mundo não era digno deles. Enfrentaram leões, covas, reis, fornalha. Então essas pessoas que usam a fé, ela alcança êxito, vitória, ela alcança o que ela quer. Quando a pessoa agrada a Deus,
Já viu aquele filho que é paparicado pelo pai? E tudo que o filho faz, ele tem um pacto com o pai. Já viu aquele filho que é paparicado, aquele filho que obedece? É o que obedece. Faz tudo certinho. Tem êxito. Tem vitória. Olha para você ver, vamos olhar para você ver. Os ricos, os filhos dos ricos têm mesada. Mas tem que fazer conforme o pai manda. Ó, você vai fazer faculdade, eu vou pagar tudo para você. Quando você tiver 18 anos, se você passar da faculdade, eu vou comprar um carro para você. Você vai estudar o estudo que você quiser. O que você quer ser? Ah, eu quero ser médico, então você vai ser médico. Ah, o que você quer? Eu quero ser advogado. Então você vai ser. Mas eu vou te dar, mas você tem que obedecer. Você tem que fazer por onde? Então se o camarada ele se esforça para ter êxito, que é carnal, que é aqui para o mundo, então por que nós não fazemos sacrifício para o reino de Deus? José renunciou. José teve que ter renúncia. Foi caluniado, foi invejado. Uma calúnia falsa contra ele. A mulher disse que ele tinha pegado, a mulher de Potifar disse que ele tinha pegado ela na marra. E era tudo mentira. E ele deu a volta por cima. Não vê aquela tristeza na hora? Porque quem é acusado e não tem ninguém para defender ele, e todo mundo fica apontando, não falei que esse camarada tinha uma carinha de santinho, mas não tem nada, não? Imagina lá no palácio, os homens falando, pode falar, não falei para você que esse camarada escravo aí, estava com uma carinha de santinho, prosperando, trabalhador, tudo que ele colocava a mão dava certo, ela deu em cima de sua mulher, tá vendo? Você acha que não ficava assim? Você acha que não ficava desse jeito na cabeça de Potifar? Mas a Bíblia vai falar que Deus era com José dentro da prisão. E Deus prosperava o homem. Tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. Não tinha como acusar um camarada desse, porque Deus era com ele. Não tinha como apontar e dizer, não, peraí, ele errou, ele falhou. Porque o próprio Deus vai dizer que Deus não ouve aquele que não pratica a justiça. Você tem que praticar a justiça. Porque Deus só escuta, Deus só ouve aqueles o quê? Que busca, que é fiel com Ele. Que, como os fariseus disseram, não tem como Deus não ser com Jesus, com Ele, se Deus não for com Ele, porque o camarada não erra, não pega, não achamos falha nenhuma. Então Deus é com ele. É como diz a palavra do Senhor, quando tentar destruir a igreja primitiva, chegou o doutor Gamaliel, falou, doutor Gamaliel, vamos prender o povo. Ele falou assim, se essa obra é de Deus, então nós estamos lutando contra Deus. Ninguém vai impedir. Agora, se não é, não vai prevalecer. Se não é, não vai. Mas agora, se Deus está no lugar, não luta contra Deus, não. Porque se você lutar contra o camarada, você está lutando contra Deus. Era assim que aconteceu. Porque José o quê? José representava Deus naquela nação. E foi o próprio Deus que levou José ali. Foi o próprio Deus que levou José para cumprir uma profecia que ele falou para Abraão, que a sua descendência seria escrava por 400 anos. E dali saía com uma grande multidão. Com 70 almas entraram dentro do Egito. E saiu com milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Riqueza, ouro, prata. Eles não saíram pobres de lá. Porque a Bíblia vai falar, em Deuteronômio, se um escravo trabalhar 6 anos para o seu senhor, e no 7º ano, quando ele sair ali da casa do seu senhor, Deuteronômio vai dizer que o seu senhor tem que pagar tudo para ele. Tem que pagar para ele, não sai de mão vazia. Ele não sai de mão vazia. E é o que Deus vai fazer com você. Eu não sei quanto tempo você está passando por esse vento, por esta tempestade, mas Deus está dizendo, segura firme dentro do barco. Segura firme, porque a sua recompensa virá.
E o Deus de Israel vai te recompensar. Como José deu a volta por cima, você também pode dar a volta por cima. Mas para isso você tem que ficar firme. Você tem que acreditar. Como que eu vou servir um Deus que tem vezes que eu duvido até dele? Não tem como, né, pastor Moisés? Como que eu vou servir um Deus que tem hora que eu passo apuro, eu fico, cadê Deus? Onde Deus está? Que não está vendo nada. Deus está olhando para você e dizendo, ô jumento de balão, estou aqui, meu filho. Enxerga. Faz a minha vontade e tu vai ver. É por isso que às vezes as pessoas quando olham para nós falam assim, vocês é doido, rapaz. Vocês é doido, vocês arrumam daqui a pouco a mala e some. Mas primeiro eu falo com Deus, eu falo, Deus, posso? Sim ou não? Se Deus falar, vai, filho. Mas aí o Senhor fala comigo, mas vai, filho, mas você vai ser decepcionado. Não tem importância não, eu que estou mandando, é para você consertar aquele lugar só. Se Deus manda você ir para um lugar só para consertar, você tem que ir. Por causa de uma alma. Tem que ir. Deus me levou para uma cidade que você não queira morar lá. Se você, em uma cidade como Birigui, já está murmurando, vai lá para Irapuru. Vai lá. Mora em Irapuru pelo menos um mês. Se tu aguentar. E Deus nos levou lá por uma alma. Por uma alma que ia se matar. Por uma alma. Tentou tentativa de morte 7 vezes. E lá no culto Deus me deu uma estratégia. Deus falou comigo assim, ó, faz um culto só com os vereadores e os prefeitos da cidade. E quem está no meio? A mulher que candidatou vereadora, que tentou suicídio 7 vezes. Quando ela chega no culto, eu falo, senhora, a senhora aí mesmo, Deus te trouxe a senhora aqui, só para mudar a sua história. E a senhora tentou suicídio várias vezes. A mulher se derramou. Mas eu já sabia, Deus já tinha falado comigo. Quando você tem certeza, você tem convicção. Hoje a vida dela é transformada. É transformada, mudou. Radicalmente. Radicalmente mudou a história da mulher. Deu volta por cima. Sabe o que Deus está dizendo para você? Quando Deus falar contigo, não duvida, vai. Ah, mas será que vai dar certo? Ah, não sei o quê. Será que Deus está nesse negócio? Não, quando Deus fala, é Ele falando. Você tem que ter intimidade com Ele. Você tem que ter intimidade com Ele. Se você tiver intimidade com Ele, você pode estar no deserto, você vence. É igual Isaac. Isaac está querendo descer para o Egito. Deus brada. Isaac, não desce para o Egito. Fica na terra de Gerar. Planta. Hã? Como que você pode plantar na terra do adversário? Como que você pode plantar num tempo de escassez? Que nem chuva viria naquele tempo. E Isaac começou a plantar. Naquele ano, Isaac plantou. E a Bíblia diz que a colheita dele foi 100 vezes mais. Porque ele obedeceu. Quando você obedece à voz de Deus, não tem como Deus deixar você na mão. Não tem como. Não tem como. Vou te falar para você, quando você usa a sua fé com inteligência, quando você usa com obediência, você alcança êxito. Você alcança. Você tem paz. Você deita, dorme tranquilo. Ah, mas e minha dívida? Esquece a dívida. Só fala assim, Deus, eu estou devendo, eu preciso de pagar quantos quer? R$1.000. Eu quero R$1.000 nesse mês para pagar a dívida. Deus vai mandar para você. Você não crê? Você não crê? Quando eu preciso, eu falo, Deus, eu preciso de tanto, X. Deus brada. Deus manda de lá não sei da onde, manda lá não sei da onde, um liga, fala, estou depositando aí. Estou depositando o quê? É assim. Você tem que crer, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Você tem que crer naquilo que você pede para Deus. O que você está pedindo? Qual é o teu desejo? O que você quer? Imagine, de escravo governador. É impossível. Nos olhos humanos,
É impossível. Um camarada em 13 anos no Egito. Esse José se torna governador. Entrou com 17 anos no Egito. Com 30 anos ele governa. Então 13 anos passou. Eis que 13 anos de sofrimento. Mas Deus não deixou ele nenhum instante. Até na prisão o camarada governou. Imagine preso lá, Elisete. E o cara governar os presos. O povo do Egito. O povo do Egito olhava para José. Não olhava o José qualquer. E quando ele se tornou governador, piorou, foi melhor ainda. Faraó tinha um zelo por José de uma tal maneira que Faraó começou a olhar para José como se fosse o próprio Deus. Porque tudo que ele fazia diante de Faraó, ele prosperava. A inteligência que Deus deu para aquele jovem, a sabedoria. Num tempo de crise, ele faz um país inteiro ficar próspero. Uma crise no mundo inteiro. Tomou o mundo. Mas só o Egito tinha comida. Só o Egito tinha prosperidade. Por quê? Porque tinha um homem lá que agradou a Deus. Tinha um homem lá que os olhos de Deus se agradou sobre ele, José. E olha que Jacó é a autoridade. Jacó era o pai. Você pode ver que depois Jacó foi lá, abençoou Faraó, abençoou seus filhos, abençoou a terra do Egito. Mas Deus só abençoou o Egito por causa de quem? Por causa de José. A fidelidade de José foi tão grande que impactou um país. Para nós terminar, para você ver como quando um homem está na direção do Espírito Santo. Paulo que abriu a porta para as igrejas da Ásia, na casa de uma mulher chamada Priscila, professora, abriu a porta para cá, para Paulo. Depois Paulo saiu, veio Paulo continuou ali, Paulo voltou de novo. Paulo ficou 3 anos ali e meio, na casa deles, fazendo culto. Ele alugou a casa, ficou lá, abriu a igreja em Éfeso. Depois, a igreja principal era Éfeso. Depois de Éfeso, ele foi saindo para a Ásia Menor e foi abrindo outras igrejas. Ele foi abrindo. Olha como que um camarada chega numa terra que só tinha demônios. A terra de Éfeso, que era a deusa Diana, que governava. Agora ele chega cheio do Espírito Santo, ele muda a história daquele ambiente. Um homem, ele, Silas, apanha, vai preso, mas Deus abala a prisão, tira ele de lá. E daquele dia em diante, Deus começa a mudar a história daquela cidade. Aquela cidade começa a receber a glória de Deus e o povo começa a se converter e nasce a igreja de Éfeso. Por isso que Deus puxou e corrigiu em Apocalipse, quando João teve a visão. A primeira igreja que Deus corrigiu foi Éfeso, porque era a igreja mãe da Ásia Menor. A igreja mãe foi puxada, lembra-te de onde caíste e arrependa-te e volta à prática do primeiro amor. E aquele lá não foi alerta para o ímpio, aquele lá foi alerta para a igreja. Apocalipse é para a igreja. A igreja recebeu as cartas de Apocalipse. Não é o mundo que recebeu as cartas de Apocalipse, a igreja do Senhor Jesus. Jesus enviou os seus pastores. A responsabilidade de um pastor, a responsabilidade de um homem de Deus. Porque primeiro, quando Deus vai chamar a atenção, Deus não chama a atenção do povo, Deus vai chamar a atenção do líder. Vem aqui, lembra-te
Deus chamou a atenção do pastor da igreja, porque a carta chega para ele. E a carta chega para o pastor da igreja de Éfeso e ele lê. Lembra-te de onde caíste, arrepende. Ele, o quê? Foi impacto sobre a vida dele. Ele teve que lembrar. E a história continua até hoje. Jesus continua sendo o mesmo hoje, ontem e para sempre. Jesus mudou? Jesus curava só naquela época. Jesus levantava o paralítico só naquela época. Era só naquela época. Agora também. Se coloca de pé para nós terminar. Em nome de Jesus.